Então tá, vamos agora à aula de gatilho operacional, tá bom? É uma aula muito bacana. Eu vou abrir aqui, tanto faz, pode ser o 21P, pode ser o 16P, tanto faz, gente, tá? Essa é uma aula muito relevante, então papel, caneta na mão, porque a gente vai estar falando agora de gatilhos, tá? Gatilhos e padrões operacionais, tá bom? Porque dentro do gráfico de pontos, como no gráfico de range, até no gráfico de range eu já mostrei um pouco, que é o padrão de 3, tá? Então, temos aí o gatilho dos dois irmãos e temos o gatilho do boxe com pavio. São três padrões, então. Eu vou passar agora aqui, como sempre, a nossa lousa aqui, tá? E eu vou mostrar para você os padrões que eu gosto, tá? Então vamos lá. Então, padrões. Padrões de box para o gráfico de pontos, tá bom? Box, por quê? É tijolos, né? O significado de box, tijolos, em termo inglês, tá bom? Então, é o seguinte, quais que são os melhores padrões de box de gráfico de pontos? Eu vou passar para você agora, tá? Então, alguns exemplos, tá? O primeiro padrão, que é o que eu gosto, é, por exemplo, lembrando da teoria, romper o pivô, tá? Romper o pivô. Depois disso, o que que acontece quando rompe um pivô? Quando entra momentum, né? Momentum, que é os três indicadores que nós temos lá, tá? MACD, Index e ADX, tá bom? Nós temos três indicadores relevantes, mais a role barra aqui confirmando isso, tá bom? Então a leitura dos indicadores é muito fundamental para a gente poder dar o ponto de entrada nesses carinhas que eu vou mostrar agora, tá bom? Então isso dentro do nosso método Role Force a gente tem, tá? Então a gente faz a leitura do volume. Primeiramente, rompeu o pivô, sim ou não? Sim. E nesse mesmo tempo a gente está lendo o momento através de indicadores e configurações próprias aqui da Holy Trader que a gente faz, tá? E regras de coloração relevantes a gente insere nesses indicadores de momento, tá? Você já deve conhecer os indicadores MACD, ADX, DI+, DI- e de Index, mas esses são comuns do Profit. E as configurações que a gente utiliza são completamente diferentes dentro da mentoria Holy Force. E a gente coloca as regras de cores da Holy Force. A gente coloca Holy Power, a gente coloca Holy MACD, que são três regras de coloração fundamentais para ler o Momentum, que nada mais é que eu resumo como a leitura do volume. Tem volume de compra? A gente compra. Tem volume de venda? A gente vende. Porém, para uma compra, preciso ter o rompimento do pivô. E para uma venda, o rompimento do pivô de baixa. Rompimento do pivô de alta para comprar, rompimento do pivô de baixa para vender. Entrou volume, a gente aguarda o padrão de box, que é o que eu vou mostrar agora, tá? O que que acontece quando rompe um pivô e tem volume? Significa que vai disparar para cima. Ou, no caso de venda, rompeu esse pivô de baixa, vai decolar para baixo, tá? E agora, o que que eu faço? Eu vou limpar aqui, tá? E eu vou passar os padrões, tá? Padrões de compra. Gente, isso aqui vale ouro, tá? De compra. E em seguidinho eu já vou passar os padrões de venda, tá? Então fica comigo nessa aula fundamental para quem quer aprender a operar o gráfico de pontos, tá bom? Padrões de compra, tá? A gente vai ter aí os box, tá? A gente está falando de gráfico de pontos, ele subindo e tal. Digamos que aqui embaixo, tá? Já rompeu o pivô, tá? E o preço ele está se desenvolvendo assim. Vai ter esse primeiro padrão aqui, tá? Que eu gosto do rompimento desse pivô com dois boxes assim, tá? Agora pode ter aí a volta, né? A volta normalmente é com box vermelho, tá? Ou não, porque se você usa a regra de cor da Holy Force, né? A Holy Power vai aqui, eu até vou voltar, porque ela fica verde, tá? Porque mesmo numa queda é só o respiro, tá? E aí ele vem aqui e pô, tá? O que que é relevante nesse padrão? Tá vendo que aqui, exatamente aqui, foi o rompimento do pivô de baixa, do pivô de alta, desculpa, tá? Pivô de alta rompeu aqui, tá? Então, quando ele vem e testa e deixa esse pavio aqui e um box assim, tá? Ó, parece Minecraft, né? Ele deixa esse pavio, ele tocou e deixou o pavio, tá? Esse é um baita de um padrão. Deixa eu até voltar, tá?
o pavio para mim fala muita informação. Veio e rejeitou, ou seja, quem botou bala na agulha para romper uma lateralização aqui atrás, não sei o que foi, tá? Mas para mim é tudo igual a um pivô de alta. Ou um pivô de baixa, a gente já vai ver sobre as vendas, tá? Então, eu entro comprado num padrão assim, exatamente no meio do box, um pouquinho acima ou aqui. Tudo depende do meu sentimento e como que tá o volume, tá? Por isso que é relevante quando a gente tiver um padrão assim, tá? Ler o volume. Esse padrão é o padrão que eu chamo de padrão de rejeição, tá? Que é o que tem o pavio. Esse pavio, tá? Eu vou desenhar a formação, o que que aconteceu? A abertura tá aqui, ó, tá? O fechamento tá aqui, tá? A mínima onde é que tá? Tá aqui embaixo, tá? Essa é a mínima desse box de alta, é um box de alta, então ele abre e fecha em cima. Box de baixa, abre em cima, fecha embaixo, tá? Então, qual que foi a movimentação suposta desse box? Provavelmente ele foi aqui, depois ele voltou, ele ficou trabalhando aqui. Lembrando que gráfico de pontos, a formação se dá pelo fechamento do corpo. Esse aqui é o corpo, tá? E esse cara aqui é o pavio desse box aqui. Então, provavelmente ele fez uns repiques aqui, ele fica ticando, né? Como a gente fala, tá? Aí ele fica ticando, vai até aqui embaixo, tá? E daí ele volta, ticando aqui e tal. E daí aqui ele bate certinho ali o fechamento certinho do box. Então ele acaba fechando um box assim com pavio. Então o que aconteceu? Nessa movimentação toda aqui, ó, ele foi lá embaixo, rejeitou, voltou e foi lá para cima. Ou seja, ele abre aqui, vai lá, volta lá para cima, tá? Ou seja, sentiu aqui nessa região, tá? É muito, muito bom isso aqui. E quando tem uma view-up passando perto, gente, uma view-up passando aqui perto, tá? Ou até mesmo um ajuste aqui, gente, isso aqui é loucura, tá? Esse padrão aqui é muito top, tá? Aí vai ter uma outra variação desse cara. Vamos limpar tudo aqui bem rapidinho. Vamos lá. Limpou. Vamos lá. Ó, agora ele não limpa mais. Vamos pegar aqui então a borracha e vamos fazer isso aqui. Vai ter uma outra variação, tá? Desse cara aqui que eu não gosto tanto. E eu vou te falar o seguinte, tá? Dê preferência para operar essa outra variação quando realmente tiver uma view-up passando próximo, tá? Ou o volume tem que estar maravilhoso. Tem que ser aquele volume lindo. O volume que eu falo é a leitura de todos os indicadores. E por isso que eu tenho um módulo dentro da nossa mentoria Oliforce aqui, tá? Que é só sobre leitura dos indicadores de momento, que é aqueles indicadores que eu acabei de falar há pouquinho, tá? Pum, tá? Então, esse cara aqui, ele não tem o pavio, ele não tem aquela rejeição, tá? Então, o que que eu falo pra você? Cara, ele tá próximo de um ajuste ou próximo de uma view-up. Deixa eu pegar aqui a cor. Próximo de uma view-up, passando aqui. Aí sim, ele é um baita de um padrão. Ou o volume tem que estar muito lindo e maravilhoso, tá? Outro cenário, você já fez 2 trades com sucesso, pegou o seu. Entra nesse tipo de padrão com uma mão menor. Por exemplo, se você entra com 5 contratos no índice, entra com 2, entra com 1, né? Porque ele não é... A probabilidade dele acertar é no máximo 75%, tá? O outro padrão que eu falei para você é acima de 85% de a probabilidade de acertar se você fazer a leitura do rompimento de pivô, a leitura do volume e acertar realmente a leitura do padrão que eu falei, tá? Então, o padrão anterior, ele era esse cara aqui. Ele rompeu um pivô aqui atrás, deixa eu limpar aqui de novo. Ele rompeu um pivô de alta. Agora, na volta, no pullback aqui, ele deixa esse padrão aqui. Ah, Cris, tem que testar exatamente a região do rompimento pivô? Não precisa, tá? Não precisa testar essa região do rompimento pivô. Ele pode vir e fazer, ao invés de o teste, né? Ele pode simplesmente fazer isso aqui. Ó, aqui tá, se fosse por aqui assim, ele iria vir no teste. Mas ele pode vir assim, ó. Aqui foi o rompimento, ele ir lá, voltar e for. E aqui nessa região, ele dá aquele padrão, tanto esse quanto esse que eu vou mostrar agora aqui, que é esse cara aqui, que é o padrão de 2 irmãos que eu falo, né?
Esse aqui é o padrão de rejeição. Rejeição. E esse aqui é o dois irmãos. Dois brothers. Two brothers, né? Tá bom? Por quê? Porque são dois boxes um do lado do outro. Tá bom? E esse aqui, ó. Esse aqui é muito mais poderoso do que esse aqui com os dois. Porque esse tem um pavio. Tá? Esse tem um pavio. E aqui é meio que se fosse uma lateralização. Ó, o movimento dele. Pá, pum, pão, pão. Tá? Ó, ele meio que é uma lateralização. Tá? Eu prefiro esse aqui. Eu sempre falo para os meus alunos, cara, só opere esse padrão. Eu só opero esse padrão se ele estiver testando uma máxima, uma mínima, um ajuste ou uma VWAP, tá? Ele tem que estar próximo, tá? Tem que ter muito volume, um volume muito bonito, tá bom? Que é a leitura desses indicadores que eu acabei de falar, tá bom? Então, esse cara, a compra se dá aqui, aqui ou no meio dele, tá? Então, esse cara aqui, quando eu faço uma compra, eu boto no meio do box. Depende muito do sentimento, tá? Depende muito do sentimento, tá? E tem a alta probabilidade de acontecer isso aqui, ó, gente, ó. Às vezes você coloca o seu stop tão curtinho que ele vai dar um outro box aqui, um box de alta, vai dar um box de baixa, depois vai dar um box de alta com um pavio, que é o que a gente queria daquele cara lá aparecer aqui, te tira da operação e ele vai. Porque o box melhor é esse cara aqui, tá? Com pavio, tá? Então dê prioridade para operar box com pavio, tá? Que é aquele, tá numa alta, óbvio, um box de alta, tá bom? E o próximo que é o padrão de 3, tá? Eu vou tentar limpar isso aqui tudo rapidinho, vamos lá, vamos ver. Limpa. Não deu, tá? Vamos limpar agora aqui. Vamos limpar isso aqui tudo, gente. Vamos limpar, limpa. Será que dá pra aumentar essa borracha? Eu não lembro mais, mexer no Python, cara. É Shift mais, Alt mais, Ctrl Alt mais, não sei mais. Enfim. Se você sabe aumentar a borracha do Paint, deixa um comentário aqui embaixo. Vamos lá. Esse próximo padrão aqui, essa aula é muito fundamental, gente, pra gente evoluir muito, tá? No operacional, tá bom? O próximo padrão é esse cara aqui, tá? Deixa eu limpar aqui. Porque ele vai fazer um rompimento aqui, já com o padrão de 3, tá? Deixa eu pegar aqui, ó, o pincel. O padrão de 3 agora, gente, ó. Vai ter aqui um pivô, uma lateralização e tal, não sei, rompeu. Rompeu com volume. Às vezes acontece aqui, ó. Rompe com um box e daí ele faz o padrão de 3. Eu não gosto disso, porque ele fez um meio que um rompimento, tá? Então, para mim, não serve assim, um rompimento assim, tá? O que eu gosto? É quando ele faz um rompimento com um box, ele vai mais um, aí ele lateraliza, né? Pode ser esse segundo é o de baixa, e esse o terceiro é com pavio. É exatamente o mesmo box, tá? Que a gente procura sempre, porém com pavio. Eu pintei ele assim, todo ele, porque é esse o cara que vai te dizer que ele é o padrão de 3. Tem alunos que perguntam, deu o padrão de 3, Cris e tal. Eu entrei comprado ou no meio do box, ou aqui, ou no rompimento, como eu falo, tá? Mas mesmo assim, fechou um para baixo. Fechou um para baixo. Fechou outro aqui. Assim, da mesma forma. Seu stop tá um pouquinho mais para baixo, você não coloca grudado, senão toma violinado, tá? E o stop certo é o que eu vou te ensinar no módulo de gerenciamento financeiro aqui dentro da mentoria Holy Force, tá? Então, cara, isso aqui já não é mais padrão de 3. Padrão de 3 foi esses 3 primeiros. 1, 2, 3, que é o que eu chamo do padrão dos 3 mosqueteiros, tá? O padrão de 3, tá? Você já entrou na operação, cara. Esquece agora. Agora, se lateralizou dessa forma assim, é porque não tinha tanto volume. Porque, de repente, você fez uma leitura errônea, tá? E vai acontecer dele pegar e disparar. Ele dá essa respirada aqui. Você tem que aguentar, tá? Por isso que é bom botar um stop certo. Por exemplo, tá passando um ajuste aqui, tá? E aí você vai botar colado o seu stop, é pedir para tomar, tá bom? Tomar stop ou violinada, que é o que normalmente acontece, já aconteceu muito comigo isso aí. Por isso que eu posiciono meu stop de forma certa, tá? Um stop técnico aí,
que seja também um stop técnico financeiro. Os dois têm que andar alinhado, porque não adianta ter um stop técnico de 20 pontos. Pelo amor de Deus, gente, eu não quero ensinar isso para vocês. Jamais ensinei, tá? Então o padrão de 3 é aquele cara que vai fazer esse rompimento desse pivô aqui. Aí ele vai fazer isso aqui. Pá, pum, pum. E o preferencial é que tenha pavio embaixo no terceiro, tá? E aí você vai fazer o seu ponto de compra nas 3 formas que eu ensino. Rompimento, um pouquinho abaixo ou no meio. Stop, sempre desgrudado. Se tiver uma VWAP passando aqui, bota aqui atrás igual, desgrudado. Não coloca grudado nos indicadores. Os indicadores são escoras, pode ser que o preço venha, bata neles e volte. E se o seu stop tá grudado aqui, vai tomar violinado e depois não adianta xingar o Cris, tá? Então, de novo, o padrão perfeito, o padrão dos 2 irmãos, tá? E o padrão de 3, tá? Pode, às vezes, ter um pavio aqui e tal, mas como que entra comprado? Ou um rompimento, ou um pouquinho abaixo, ou no meio, da mesma forma aqui, aqui ou aqui, aqui, aqui ou aqui, tá? 3 opções de compra, sendo que a primeira é 100% praticamente de probabilidade que você entre numa operação, ela só dá um stop um pouquinho maior. A segunda é 80% de chance de você entrar na operação. A outra do meio é 70% de chance de entrar na operação. Só que aqui tem 70% de chance de você entrar na operação, é no meio do box. Você tem sempre um stop mais curto, um gerenciamento financeiro um pouquinho melhor e um gain um pouquinho maior, tá? Então, por isso que em alguns casos eu entro muito no meio do box, tá? Certo? Vamos agora então ao padrão de venda, que na verdade a explicação toda que eu dei, eu não vou precisar dar de novo, né? Porque basicamente eu só preciso replicar os padrões inversos. Padrões de vendas, tá? Vai estar lá o preço, lateral e tal, papapá, daqui a pouco ele rompe, tá? Ó, já fiz um pouquinho mais complicado, que nada mais é essa lateralização do que um pivô de baixa, gente. Nada mais é do que um pivô de baixa. Isso tudo aqui, essa bagunça, seja o que der aqui dentro, quando rompe ela, rompe esses fundos todos aqui, é igual a um pivô de baixa, tá? Poucos falam isso aí fora no YouTube e na internet, mas nada mais, nada menos que um pivô de baixa, gente. Congestão e tal, congestão rompeu. E aí você começa a ver isso aqui ó, se desenvolver, por quê? Porque isso aqui nada mais, nada menos que foi uma acumulação e armou um pivô de baixa escondido que você não tinha essa ciência. Mas agora você já tem, tá? Então, voltando. Ok? Tem que romper um pivô de baixa, tá bom? Rompeu. Aí vamos lá com aqueles padrõezinhos de novo, né? O preço ele vai voltar, pode ser nessa região, pode ser nessa região. Daqui para baixo ele vai acontecer, tá bom? Por quê? Rompeu o pivô de baixa, aquela congestão. Ficou abaixo, significa que os vendedores estão mandando. A regra de cor, Holy Power, vai confirmar isso. E o momento aqui embaixo também vai confirmar. Todos aqueles 3 indicadores, mais a Holy Barra, com a Holy Momento, vai confirmar isso, tá? O que eu vou esperar aqui? Agora, aquele padrão maravilhoso. Esse cara aqui, tá bom? Ou, né, aquele que é um box que sobe, esse aqui, né? Esse aqui é um box que desce, só que sem o pavio. Sem o pavio, tá? Então, deixa eu fazer aqui. Sem o pavio. E fica um ponto de interrogação aí. Você vai fazer uma venda assim? Espera passar uma VWAP próximo, ou um ajuste, ou sei lá, uma máxima aqui, ou sei lá, rompeu uma mínima, né? Rompeu uma mínima. Esses indicadores todos tem que estar próximo disso aqui para defender bem a sua operação, tá? E o melhor padrão de todos também, tá? Além desse, os 2 primeiros que eu gosto é o padrão de 3 e esse cara aqui. Esse aqui, quando acontece, eu analiso demais para ver se eu vou entrar ou não, tá? Então, aí vai ter um box de queda, vai ter um box de alta, às vezes esse de alta vai ter um paviozinho embaixo e vai ter um box de baixa, tá? Então, esse aqui é o padrão de 3, ó. 1, 2, 3. Tá? Vamos limpar isso aqui. Certo? Então, esses são os gatilhos, gente, de gráfico de pontos, tá bom?
E no gráfico de range também tem, tá? Também tem esse padrão de 3 aqui, também tem a estrela, tá? Quase igual, é quase igual, tá? É os mesmos padrões, só que lá no gráfico de range vai ter esse cara aqui, vai ter essa barra de força. Em alguns casos vai ter um padrãozinho assim, vai ter um outro assim, tá? Um outro assim, e vai ter a barra de força vindo aqui. Nada mais do que um padrão de 3. Na mesma região ele fez isso, tá bom? Certo, gente? Então, é botar em prática. Agora, o que eu vou fazer com você? Eu vou mostrar um pouquinho no gráfico aqui, um pouco da lógica, tá? Que na verdade já aconteceu aqui, tá? Aqui, ó, exatamente aqui. Tá? Olha aqui, ó. Olha só isso aqui, gente. Isso aqui é fenomenal, tá? Eu vou pegar aqui, deixa eu ver minha canetinha, cadê? Aqui em cima ela, escondidinha, tá? Vou pegar desse dia aqui, que foi ontem, dado a data que eu tô gravando hoje, né? Óbvio, foi ontem, tá? Aqui não deu padrão nenhum, voltou, ficou lateral, então aqui tem um caixote, tá? A gente tem uma técnica do caixote aí que eu já passei, tá? Aqui a gente traça um caixote, tá? Pode até botar um pouquinho mais pra cima e tal, blá blá blá. Vamos fazer o caixote aqui junto, tá? Digamos que eu tenho um caixote aqui armado, tá bom? Deixa eu editar ele de acordo conforme eu gosto. Linha central. Preenchimento. Agora eu venho aqui e boto ele aqui. Quando eu vejo a Holy Power fazer esse branco aqui, e aí ainda tem a correlação da VWAP, assim, e aqui eu preciso ter um rompimento pivô de baixo para mim pensar em venda. Então, por que eu vou vender em qualquer lugar aqui, tá? Agora ele rompe, volta aqui e vai lá e faz esse zigue-zague, ó. Percebe? A gente tem aqui o detector de topo e fundo, ó, que ele faz a marcação de por onde que o preço percorreu. Foi. Olha aqui, eu tenho esse topo, eu tenho esses topinhos aqui, eu tenho tudo isso aqui. Então, o que nada mais é do que essa sujeira toda aqui? Um pivô de alta, tá? Por que que é um pivô de alta? Porque aqui rompeu com volume, tá? Com volume. Olha as regras de cores e tal que eu falei, tá? Então, eu tenho que botar um caixote aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos botar aqui. Posso deixar ele aqui, interpretando como que se esse aqui fosse se você deixou assim, não tá errado, tá bom? Não tá errado. Mas eu gosto de dar uma esticadinha aqui em cima essa linha e aqui de baixo aqui, tá? Então aqui, olha o que acontece. Olha o que acontece. Os padrões que eu acabei de falar, gente. Acabei de mostrar. Aqui, ó, padrão de 3, tá? Só que é o rompimento com 1. Aqui eu tenho uma 200 passando e eu tenho um momento entrando. Então lembra, tá? Se o momentum está maravilhoso, você entra. Como é que eu faço a minha entrada? Rompimento, um pouquinho abaixo ou no meio, stop ou aqui atrás, tá? Stop tem que ser aqui atrás desse cara aqui. Desse box aqui. Quer colocar assim e pagar para ver? Beleza. Você tem um outro gerenciamento do que eu ensino e tal, prefere tomar mais stops, mas mais stops curtos, e quando pegar uma operação, pagar todos aqueles stops e ainda botar grana no bolso, funciona também, tá? Não tem problema botar stop curto, desde que você saiba o que você está fazendo e que você já tá fazendo isso há muito tempo e tá dando certo, tá? Então, aqui pode ser uma entrada. Aqui também pode ser aquela entrada dos dois irmãos que eu falei, olha aqui os dois irmãos, padrão de 3, dois irmãos, e olha aqui, ó, outro padrão de 3, tá? Pode ter feito uma entrada aqui, uma aqui e outra aqui. Só que lá pra cima você não vai fazer mais entrada, tá? Porque lembra que eu gosto. Uma, duas. Na terceira, ainda que tá próximo do rompimento aqui do pivô. Então, isso aqui é quase que anormal acontecer, tá, gente? Não acontece tão fácil isso aqui. De dar 3 padrão aqui, tá? Lá em cima eu já não vou fazer mais nada. Nada, absolutamente nada, porque o MACD já tá virando aqui, ó. Ó, olha só isso aqui, gente. Isso aqui que é louco, ó. Tá vendo esse aqui do MACD? Quando ele passa abaixo da linha, lembra lá da aula que a gente teve, tá? Ó, os histogramas começam a cair. Olha bem onde é que cai. Aqui nesse box. Aqui vem um branco. Sinal do quê? Reversão. Ou divergência de compra. Aqui em cima já não é mais para comprar. Ele tá dizendo isso. Ó, o DI mais caindo. Aqui todos eles caindo. Lembra do ADX quando cai junto? Não tem problema o DI mais cair. Desde que o ADX esteja subindo. Ele vai só fazer um repique para cima. Mas se o ADX
está caindo junto, já era essa força de compra, tá bom? Beleza? Certo? Então aqui já não era mais compra. Aqui foi lindo e maravilhoso. Quem pegou aqui, vamos ver quanto é que deu. Isso aqui é índice, né? Chegou a dar 900 pontos. Só que, claro, a gente não pega tudo isso aí, né, gente? Tá? Aqui, stop no 0 a 0. Aqui, de novo, ó. Quem entrou no meio do box ficou comendo mosca, tá? Não foi. Quando o volume tá muito forte assim, gente, bota no rompimento. E aí bota um stop aqui atrás, ó. Só que é um pouquinho alto, é 200 pontos. Procure no máximo 200 pontos, tá? De stop. Tá bom? Então, é isso. Os padrões aqui de compra, tá? Então, na cara, eu não vou levar muito tempo aqui nessa aula, tá? Porque eu quero deixar um tema de casa para você. Ó, percebe que aqui, ó, o preço abre dentro da nuvem, tá? Rompeu lá em cima, ó, a gente teria feito aquela marcação. Lembra que eu ensinei no caixote, né? Na aula de caixote. Aí o preço já abre aqui, só que eu tenho aqui uma 200 na cara, tá? Uma média de 200 exponencial, tá? Então eu estico aqui um pouquinho, tá? E eu espero romper. Olha aqui, ó. Por que que eu falo que o padrão de 3 ele é muito bom? Rompeu com 1, 2. Entrou no meio do box, stop 100 pontinhos. Lá na view up é 200 pontos, quer deixar lá, beleza. Andou 100 pontos, parcial, stop pro 0, o ponto de cobertura. Quem botou no ponto de cobertura saiu no 0 a 0. Quem botou no stop no 0 a 0 saiu com 100 pontos de gain, tá? Beleza, foi lá pra cima. Agora muda totalmente a jogada, tá? Agora a gente aloca aqui o caixote, ó, de novo. Porque ele foi lá, ele pode muito bem aqui, tá? Armar um pivô de alta. E aqui, por essa região, trades até o ajuste ou máxima, tá? Certo? Então aqui, ó, eu pego e boto lá e boto aqui. Eu posso fazer assim ou eu também posso usar a linha do pivô, né? Eu poderia ter botado aqui embaixo, tá? Usando como se fosse uma linha do pivô, movimentando, tá? A linha do pivô lá no nosso canal do YouTube tem um pouco sobre momento, sobre o movimento do preço, tá? Então, se você quer explorar mais, lá no nosso canal do YouTube tem uma playlist sobre o movimento do preço, que é essa técnica de linha do pivô aqui. A gente aprendeu um pouquinho no módulo de movimento, tá? Sobre isso, tá? Aqui rompeu, voltou, olha aqui, tá? Ó, esse padrão de 3 eu não curto, tá? Esse aqui é um padrão de 3? É, tá? Mas sem pavio. Olha como é que tava forte aqui o... Aqui, ó. Olha como é que tá forte. Veio, pagou 100 pontos. Você entrou no meio. Pagou e tirou no 0 a 0. Se quisesse fazer de novo a entrada por causa desse aqui, fez e deu gain. Lá para baixo agora já é bem complicado. Você tá operando em cima de uma mínima. Não opera assim, tá? Pega já no começo. Aqui então deu um trade. Tá num padrão de 3 que eu não gosto. Não tá com pavio, ó. Qual que é o padrão de 3 aqui, gente? Ó. Desce um. Box 1. Sobe outro, box 2. Desce outro, box 3. Só que sem o pavio, tá? Então, quem não fez aqui, se quis aguardar uma aproximação próximo da nuvem, então, próximo da nuvem é os melhores trades também. Aí, deu esse cara com o pavio, tá? Ó, trade aqui ou no meio, tá? Então, isso é muito da hora para saber se você entrou ou não na operação, mas quem botou no meio também entrou na operação. Tá? Aqui chegou no alvo na mínima 400 pontos, tá? Agora aqui, onde é que tá o pivô aqui desse negócio, cara? Eu posso interpretar isso aqui, ó. Ó, quando fica muito branco a nuvem aqui dentro, gente, tá? Aqui dentro, ó, cuidado, tá bom? Se a nuvem ficou verde, ela já vai junto, ó. Pá, pum, pam, pum, pam, pum, pam, pum. Olha só. O que eu posso definir? Como aqui até aqui, tá? O meu pivô, ok? E aí você pode pegar aqui, ó. Cadê o negócio? Ah, aqui. Deixa eu ajustar isso aqui. E botar exatamente aqui. Interpretando isso aqui como um pivô, gente, ó. Tá? Então, aonde é que foi o trade? Aqui, ó, tá vendo o volume entrando? O volume entrou já, na verdade. Ó, aqui.
Ó, se botou muito grudado aqui, tomou violinado e o preço foi. Tá vendo? É essas que eu falo. Tá? Por isso que eu nesse caso aqui, ó, 120 pontos, tá, gente? Procure um stop médio de 180 pontos no índice, tá bom? Ó, pegou 100 pontos, botou pro 0 a 0, ou no ponto de cobertura, saiu da operação. Vai acontecer de romper um pivô, só que não se desenvolver bonito, tá? E já é horário da tarde, horário da manhã, ó, só como foi bonito, tá? Então, dê preferência para operar de manhã, pelo menos a bolsa de valores aqui do Brasil, tá? No outro dia aqui, que foi o último dia, olha só. O último dia aqui, ele já abre aqui, ó. Olha a última movimentação, né? Qual foi? Foi daqui até aqui, tá? Então a gente já abriu rompendo e descendo aqui, ó. Então bota pra cá e bota pra cá o caixote, tá? Aqui, nessa mínima, tu bota na primeira vez, foi lá, desceu, subiu, bota um pouquinho mais pra cá, ó, e ajusta. Espera romper essa bagaça. Olha lá onde é que rompeu. Aqui rompeu, mas não deu padrão. Rompeu, não deu padrão. Rompeu, deu um padrão. Padrão de 3. Volume, entrou. Eita. Entrou, mas final do dia não, meio-dia 47. O stop aqui nessa operação é aqui embaixo nessa máxima. Aqui, ó, o indicador de máxima. Entra aqui, stop de 170 pontos, 180, para pegar aí 400 pontos, tá? Aqui é o padrão de 2, tá? Cadê VWAP? Como eu falei, cadê VWAP? Cadê o ajuste? Cadê a máxima? Cadê a mínima passando aqui? Tá fora, muito fora da nuvem. Então, se o padrão de 2 for acontecer, tá? Dê prioridade para operar mais perto da nuvem também, caso não tenha uma VWAP, alguma coisa passando próximo, tá? Esse cara aqui, ele tende a vir e descer e daí subir, tá? Ele não tem uma probabilidade, a taxa probabilística dele de acerto não é tão alta. Óbvio que aqui tem um momento muito forte nele aqui para baixo, ó, gente, ó. Lindo e maravilhoso, tá? Beleza? Agora, qual vai ser o tema de casa? Qual que é o tema de casa? É pelo menos você pegar 10 dias e fazer um replay, tá? Fazer um replay com tudo que você já aprendeu até aqui, porque a gente está encerrando o módulo de gráfico de pontos, tá? Depois a gente já vai para a prática, tá? Então, tudo isso você aprendeu. Movimento preço, a leitura do momento, gráfico de range, gráfico de pontos, tá? Faz um replay, tá? Antes de eu te ensinar o operacional em si, tá? Você vai fazer um replay tentando ler sozinho isso aqui, antes de continuar, tá? Bota um replay aí e vai fazendo a linha do pivô, vai fazendo o caixote, a marcação do caixote e tudo mais, tá? Eu vou dar uma dica. Eu vou fazer um replay na próxima aula, porque eu tô gravando à noite, tá? Então, eu vou fazer um replay de como que você tem que fazer esse tema de casa, tá? Vai ser a aula, assim, exemplificando o tema de casa. Pode ser? E aí você vai se comprometer comigo, assim como eu vou me comprometer com você de fazer esse replay, tá? E você vai se comprometer em fazer pelo menos 10 replays, tá? 10 replays por ativo, tá? Ah, Cris, mas tu tá maluco? 10 replays por ativo? Quando que eu vou operar na real? Se você tá com essa mentalidade de quando você vai operar na real, você vai perder dinheiro, tá? Se você tá com uma mentalidade que, mas vai demorar mais ainda, não sei o que e tal, eu tenho pressa, não sei. Cara, já era. Já perdeu o jogo. Você já perdeu o jogo, tá? Por quê? Porque você tá focado em ganhar dinheiro. Não tá focado em aprender. Aqui dentro você tá aqui para aprender. Para aprender o que eu aprendi durante 5 anos, só que num tempo muito curto de espaço. Ou você quer ficar batendo cuca que nem eu bati, de tendo ansiedade que nem eu tive, de ter pressa para ganhar dinheiro, como talvez você esteja com essa pressa, tá? Então corta essa pressa na raiz agora e segue o que eu tô te falando e você vai me agradecer lá na ponta. Pode ter certeza, escuta o que eu tô falando. Eu já passei por esse caminho, eu sei como é que é, tá? Eu sei como é doloroso depois ter que voltar atrás e ter que baixar a orelhinha e fazer o que o professor tá falando. Tá? Óbvio que no meu caso eu não tinha um professor, tive que aprender sozinho. Eu tô aqui como teu amigo também, te avisando. Vai dar errado se você tá pensando em acelerar as coisas, tá? Beleza? Próxima aula eu vou fazer um replay de como que você precisa fazer os seus replays, tá? Certo? Te dando dicas de algumas outras coisas. Beleza? Vamos para a próxima aula então, aonde eu vou te mostrar como você vai fazer o seu tema de casa, 10 replay no índice e 10 replay no dólar. Valeu!